Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar continuidade hoje ao nossos bate-papos de quarta-feira. E hoje nós iremos falar, basicamente, sobre como a medicina integrativa pode vir a prevenir as suas doenças do seu paciente. Então, esse é o nosso foco principal hoje, nossa maneira de colocar. Como vocês sabem, meu nome é José Araújo, sou cardiologista e faço medicina integrativa há 15 anos nos Estados Unidos. Então, hoje, nós vamos ter como base principal exatamente como prevenir, como usar essa medicina integrativa para que você faça a prevenção do seu paciente e não que ele fique doente. Então, o que nós iremos utilizar hoje? Nós iremos utilizar, na verdade, a microbiota, tá? Então, a microbiota vai ser, na verdade, o quê? Vai ser a nossa origem, o intestino, que nós vamos utilizar para mostrar a vocês como o intestino ele é fundamental na origem. E como eu sou cardiologista, hoje eu vou falar mais nessa área, como a microbiota ela vai ter influência, e se tem influência, ela pode ser positiva ou negativa, com o seu paciente que vai ter a doença aterosclerótica, que tem a doença dislipidemia, que tem a doença resistência insulínica. Quer dizer, nós vamos trabalhar em cima da microbiota, tá? Então, para que a gente dê uma mistura, quer dizer, que a gente consiga entender do que a gente está falando, é fundamental que a gente volte um pouco. Para quê? Para que você entenda o que eu quero te passar hoje, quer dizer, o atalho que eu quero te dizer, a facilidade que eu quero te dar, tá? Então, é importante que nós voltemos a 2 semanas atrás, na qual eu falei que a aterosclerose ou doença vascular é uma patologia pós-prandial, quer dizer, pós-alimentação. E ela tem uma duração do seu processo inicial da inflamação ou não da inflamação de 6 a 8 horas, que é o tempo em que demora entre você se alimentar e esse alimento está gerando as reações químicas no seu corpo. A aterosclerose também é uma patologia que não é do lúmen, não é da obstrução da artéria principal. Ela tem início décadas antes na parede vascular. Então, você vai ver que você vai ter uma resistência, uma disfunção endotelial, tá? Que vai levar à resistência insulínica. Então, tudo isso começa no endotélio. Então, lembra sempre, a doença aterosclerótica ela é uma doença pós-prandial, então a correlação com a alimentação é total, e também que é uma doença que acomete o seu corpo no endotélio inicialmente, e após décadas é que você vai ter o acometimento intraluminal. É uma doença autoimune, e aí as pessoas ficam sem entender. Como autoimune? Porque como você vai ter um processo inflamatório causado pela alimentação ou por outro agente agressor, e você vai ter uma reação sua contra aquele agente agressor, esse desequilíbrio que o seu paciente tem nesse momento, você tem o quê? Um excesso de reação inflamatória, um excesso de reação imunológica, ou resposta inata ou nata. Então, a doença aterosclerótica, ou a resistência insulínica, ela é uma doença autoimune, certo? Isso é fundamental que a gente tenha em mente. Então, são 3 conceitos básicos e que normalmente nós não temos. Mesmo como cardiologista, você que é cardiologista, você sabe que você tem dificuldade de entender isso. E você que não é cardiologista, aí que piorou. Porque quando fala em aterosclerose, você já apresenta aquela obstrução. Esqueça isso. Pense na parede calcificada, tá certo? Na inflamação da parede arterial. Você nunca ouviu falar que existia a relação do intestino com doença nas suas artérias, tá? E muito menos você, por exemplo, reumatologista, que trabalha com muita corticóide ou doença autoimune, você considera a doença aterosclerótica como uma doença autoimune também, tá certo? Então, são, como diz para você, atalhos, são dicas que nós passamos para você que você entenda melhor, tá? O que nós vamos te dizer hoje, como prevenir seus pacientes com sua doença aterosclerótica, tá certo? E isso vai acontecer quando você equilibrar a microbiota sua intestinal. Ou você, portanto, não pode ter o que nós chamamos de disbiose. Se você tiver um desequilíbrio dessa microbiota, ou o que nós chamamos de disbiose, você vai propiciar o seu corpo a ficar doente, inflamado.
Tá? Isso é fundamental que você mantenha esse equilíbrio do seu corpo. Então, continuando a revisão, nós entendemos que a doença vascular é a resposta correta, quer dizer, é um processo inflamatório que o corpo faz, mas crônico, e em que ele, na verdade, ele se mantém contínuo, tá? Então, como ele se mantém contínuo, tá certo? Então, você tem um processo inflamatório não muito grande, ele é pequeno, mas ele é constante, e isso que vai fazer a inflamação a médio e longo prazo causar, então, o endurecimento das suas artérias, que é a resistência insulínica ou a disfunção endotelial. Tá? Então, a disfunção endotelial ou a disfunção da hipertrofia da musculatura lisa do vaso, ela acontece por esse processo inflamatório ser crônico e contínuo por muitos e muitos anos. Então, o que eu coloquei? Óbvio que é muita informação num slide só. Na verdade, você está vendo aí que você tem possíveis causas que podem levar você a fazer a inflamação nessa parede arterial. Então, por exemplo, você tem a falta de exercício, a homocisteína, o déficit de vitamina K2 e MK7, o déficit de vitamina D, quer dizer, você tem mais de 400. Eu coloquei 25 para você. São 25 fatores que podem modificar exatamente o risco da doença arterial coronariana, tá? Lembra sempre que ela é pós-prandial, tá? E na hora que você acaba de comer, que você dá início ao processo inflamatório, como é que o seu corpo reage? Ele faz o estresse oxidativo, ele faz um processo inflamatório, tá certo? E ele faz uma resposta imunológica. É basicamente a biologia vascular que está alterada nesse momento. Então, o que você tem? Você tem que entender que se você não equilibrar a microbiota do seu paciente, se você deixar ele com desbiose, se você não equilibrar essa pressão dele, o sono dele, quer dizer, os fatores que podem levar você a levar um desequilíbrio da sua microbiota, que são inúmeros, você vai desenvolver as 3 respostas básicas de qualquer célula sua. E quais são as 3 respostas? Inflamação, desequilíbrio imunológico e estresse oxidativo. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente que resuma isso, tá certo? Então, se você não levar em consideração que o equilíbrio da sua microbiota é fundamental, você vai perder a possibilidade de você prevenir as doenças dos seus pacientes. Então, você vai tratar já a doença orgânica. Então, você vai tratar o quê? A doença que já está no exame, que já apresenta no exame, e não aquela doença que ainda é metabólica ou funcional. Então, se você pudesse resumir, você diria o quê? Que o que você precisa é um equilíbrio da lesão vascular com a reparação vascular, porque é óbvio, lógico, que na prática você tem esse processo de agressão ao seu endotélio de maneira contínua, desde o seu nascimento. Então, o que você precisa? Que a lesão, o processo inflamatório que tem a ver com óxido nítrico versus sistema angiotensina, aldosterona, endotelina, estejam em equilíbrio, tá certo? Com a reparação vascular, que é feita através do endotelial progenitor de células, que é o IPS, tá? São sempre nomes que vêm em inglês, tá? Que dificulta um pouco, mas a gente transforma. Então, o IPS, ele tem a função de restituir, reparar o seu endotélio, enquanto o outro lado, o óxido nítrico, tem a função de dilatar, e a angiotensina e outros agentes citocínicos, você tem a função de inflamar, vasoconstrictar, causar retenção hídrica em você. Então, sempre atento a isso. Você que quer aprender, você que é um médico que está querendo entender o que é medicina integrativa, entenda bem, a doença vascular sua, você é angiologista, ela começa no endotélio, e ela é algo que começa aonde? No seu intestino, e vem por N razões, mais de 400 razões, e o que você precisa é equilibrar o seu corpo para que você não tenha essa inflamação de maneira contínua. Se você consegue isso, o que você vai ter de ganho com o seu paciente? Você pode prometer para ele que a redução de medicação é uma coisa totalmente viável. E que, se você pensa que você nasceu hipertenso geneticamente, você geneticamente nasceu diabético,
ou dislipidêmico, e você é obrigado a usar remédio o resto de sua vida por causa disso, isso não existe, tá? Então, você sim pode, através da epigenética, da mudança do seu estilo de vida, você fazer o quê? Com que seu microbioma lhe ajude. Então, se seu microbioma te ajudar, você vai ter pacientes com menos medicação ou até ausência de medicação. Depende de quem. Muito mais da dedicação e dele acreditar nisso. E o que vocês estão vendo diante de vocês agora nesse slide? Exatamente o que as bactérias fazem no seu intestino. Quer dizer, as inúmeras funções das bactérias dentro do seu intestino. Então, ela digere as fibras, que é fundamental para você. Ela produz os gases. Então, lembra sempre que quando você tem aquele abdômen distendido, muito distendido, que você tem muitos gases, é porque provavelmente você está usando alimentação que não tem a digestão. É quando você come muito trigo e lactose. A fermentação, que é uma reação química fundamental, e ela faz em várias fases dos seus metabólitos, é feito pelas bactérias também. A produção de fenóis, quer dizer, uns grandes oxidantes, feito pelas bactérias. A digestão de óleos sacarídeos, a metabolização de gorduras, a metabolização dos ácidos graxos de cadeia curta, que é fundamental para seu cólon distal, para fazer uma ação imunológica favorável a você. A fermentação do ácido biliar primário e secundário, tão importante na digestão das gorduras, e a absorção das vitaminas, principalmente a ADEC. Então, veja como as bactérias elas têm funcionamento no seu intestino. Tá? Então, elas têm uma função metabólica fundamental. E na medida em que elas participam do metabolismo seu, elas produzem o quê? Elas vão produzir, na verdade, produtos químicos que vão ser favoráveis ou desfavoráveis a você. E nós veremos adiante que, desde a década de 2010, em média, que os trabalhos já mostram que o Timal, tá certo? Que, se vocês vão ver, é um marcador inflamatório que tem origem em aminoácidos, como a carnitina, ele é produzido pelo intestino. Tá certo? Então, na medida em que você tem uma ação intestinal, uma alimentação inadequada, você vai acabar tendo quem você? Uma inflamação. E essa inflamação é feita pelas bactérias, que produzem metabólitos. E esses metabólitos bacterianos, quer dizer, esses produtos da metabolização da sua microbiota, é que irão agredir a seu endotélio. Quando ele agride o seu endotélio, ela abre. Tá? E aí, na verdade, o que acontece? O seu colesterol, esse que tem tanta fama de malvado, tá certo? O LDL está passando, ele entra na sua camada média. E na medida que ele entra na sua camada média, aí que começa o processo inflamatório, que você vem com os macrófagos, e depois os macrófagos com os linfócitos, quer dizer, a resposta inata, quer dizer, a resposta imediata e aquela resposta específica e adquirida. E aí, na verdade, você faz o quê? A célula aqui, você tem o fagossomo, você tem, na verdade, a gordura englobada dentro de sua parede média. Isso, na verdade, vai ser crônico. A médio prazo, em décadas, isso vai virar uma doença intraluminal, mas ela já começou na sua endotélio. E começou por quê? Pelos esses agentes agressores, que parte dele, ou maior parte deles, causados pelo metabolismo da sua microbiota. Então, a sua microbiota é que metaboliza as substâncias, e essas substâncias, esses metabólitos das bactérias, é que vão levar você a ter inflamação da sua artéria. É muito importante que quando você vai comprar, por exemplo, um probiótico, você quer saber a diversidade. Então, a diversidade bacteriana é um dos fatores fundamentais. Quanto maior a diversidade microbiana no seu intestino, maior a capacidade que o seu corpo tem de agir contra esses estresses do dia a dia. Quer dizer, quando nós falamos de estresse, não é só emocional, seja ele físico, seja ele nutricional, qualquer daquelas alterações. Então, se você tem uma diversidade bacteriana, você tem um microbioma mais completo. Então, você consegue equilibrar mais o seu metabolismo. Você não vai causar uma inflamação nas suas artérias, ou mesmo resistência insulínica, ou mesmo alteração nos seus lipídios, tá certo? Indivíduos com doenças são mais propensos a alterações do microbioma do que os em controle. Então, uma coisa exatamente vai de encontro à outra. Se você tem uma maior diversidade, você é uma pessoa mais saudável. Se você tem, na verdade, uma
doenças já estabelecidas. Então, você já foi diagnosticado como hipertensão, você foi diagnosticado como doente coronariano, você tem provavelmente uma disbiose, tá certo? Isso é fundamental, uma coisa vem com a outra, tá certo? Nesse caso aqui agora, o que a gente coloca para vocês? Um resumo, tá certo? Um resumo de basicamente como as coisas acontecem. Então, vamos usar um agente agressor. E esse agente agressor, na verdade, ele acaba liberando elemento químico que a gente chama de quimiocinas ou citocinas, tá certo? Que são o quê? Elementos químicos que vão de uma célula a outra levar informação. Vamos levar em consideração o lipopolissacarídeo, que tem origem o quê? Nas paredes das bactérias gram-negativas, tá? Então, esse tipo de citocina, ela vai causar uma inflamação porque o seu intestino, ele já foi ferido, então ele tem uma rachadura, e que nós chamamos isso de leaky gut. Por essa feridazinha que nós falamos anteriormente, é que essa lipopolissacarídeo entra e começa a causar a sua inflamação. E aí a bactéria, que é sua, o seu endotélio, ele vai metabolizar. Aí o que acontece? E quando ele metaboliza a colina, tão importante para a sua memória, tá? Fosfatilcolina e colina, presente principalmente na gema do ovo. Ou a carnitina, de tanta importância, porque é a carnitina que é o aminoácido que vai carrear as gorduras para a sua mitocôndria que vão gerar energia. Então, você tem bactérias que são inadequadas e vão fazer com que essas aminoácidos que nós citamos agora, carnitina, fosfatilcolina e colina, se transformem em TMA. E ela vai virar tamal no fígado, quando ela faz passagem pelo fígado, e aí ela é oxidada no fígado, tá? Note que você pode ter o uso de ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, propionato, acetado, com o objetivo de o quê? De melhorar a imunidade do seu intestino. É fundamental que nós entendamos que a gordura, tão mal falada gordura, quando você usa gorduras com ácidos, que são os ácidos graxos, com menos carbono, quer dizer, com menos de 10 carbonos, menos de 12 carbonos, então são, na verdade, ácidos graxos de cadeias curtas, tá certo? Que você tem de 6 a 10 ou 12 carbonos, você vai ter um benefício para o seu cólon, tá? Note bem que o metabolismo dos ácidos biliares, como citado anteriormente, é fundamental. E note que eles linkam, você vai ver nos slides, você está anotando aí nos slides, que eles linkam direto com os receptores, tá certo? Então, você tem receptores, vamos citar eles, o Toll receptor, tá? O like receptor, você tem o PARR receptor, você tem o NOD receptor, caveolol de receptors. O que significa isso? São vários receptores. E os receptores, quando estimulados, vão fazer a sinalização celular. Aí você vê a variação de agentes que vão fazer a sinalização celular na sua frente aí após o estímulo dos receptores, certo? E esse estímulo ele pode ser fisiológico ou ele pode ser inflamatório, tá bom? Então, você vai relacionar exatamente esse microbioma hoje com a obesidade, com a resistência insulínica, com a diabetes, com a hipertensão, com a dislipidemia, com a doença cardiovascular, doença infarto miocárdio. Em resumo, com a doença a nível de endotélio ou do miocárdio, ou no seu pâncreas. Na verdade, o que você tem é uma dislipidemia levando a alterações nos seus órgãos que levam a esse tipo de alteração, que é uma doença vascular. Olha o que a gente tem aí hoje. Hoje nós temos já um marcador inflamatório, que nós citamos anteriormente. Então, você tem um desequilíbrio na sua microbiota, você tem uma disbiose. Essa disbiose vai fazer com que você faça uma fermentação de alguns aminoácidos, que vai formar o TMA. Ele passa pelo fígado, onde ele recebe a oxidação, e ele vira o tamal. E o tamal, como o nome está dizendo, ele já te diz que as coisas não estão indo bem. Então, você sabe que o tamal hoje é um marcador inflamatório de prognóstico que você pode medir para você saber se você tem ou não a disfunção endotelial, se você vai desenvolver ou não a aterosclerose. Então, são marcadores metabólicos, marcadores que vêm antes do exame de imagem, antes da angiorressonância, antes de você fazer o cateterismo, você pode usar marcadores inflamatórios
como está mal, para guiar você, cardiologista, você angiologista, ou você médico integrativo, neurologista, ou qualquer área que seja. Por quê? Porque, na verdade, você, como integrativo, vai ter que entender um pouco de cada coisa que nós estamos falando aqui. Então, você vê aí que o peixe é benéfico para o coração, mas ele tem, apesar do uso do tamal. A carnitina pode melhorar as doenças metabólicas, por quê? Porque ela melhora a ação da sua mitocôndria, então a sua mitocôndria gera o ATP, é a carnitina que coloca essa gordura para dentro, tá? E a ecologia complexa da microbiota vaginal, quer dizer, a diversidade que você tem dentro do seu intestino, ela é fundamental para o seu comportamento biológico, para que as reações químicas suas estejam sob controle, em equilíbrio, para que você consiga, sim, o quê? Uma melhora da hipertensão, uma melhora da função. Quer dizer, você vai pegar pacientes com doenças miocárdicas e você vai ver que a função sistólica dele melhora. O nível pressórico dele, que era elevado, melhora. E ele usava 4 medicações e está usando 2 medicações. Tudo por quê? Porque você, como médico integrativo, que teve inicialmente uma especialidade em dermatologia ou oftalmologia, hoje você tem total tranquilidade em controlar a pressão do seu paciente, sem a necessidade obrigatória de mandar ele ir ao quê? Nem ao nutricionista, nem ao cardiologista, porque você tem a capacidade de orientar o básico, pelo menos. Óbvio que o ideal é que você tenha a sua equipe, mas enquanto isso você tem aquela primeira consulta, a primeiro contato em que você vai ajudar o seu cliente e a fazer o quê? A ele melhorar. O retorno dele vai ser muito gratificante para você, porque ele vai voltar sem medicação ou com menos medicação, com mais satisfação, com mais disposição. Em resumo, com mais saúde, que é o que você pretende com ele, e sem medicação, que é tudo que você prefere também como ele. Então, a diabetes é caracterizada por quê? Por resistência à insulina e um baixo grau de inflamação. Então, é um dado que falado anteriormente, quer dizer, a diabetes tipo 2 não é falta da insulina, e são apenas a insulina, ela não está conseguindo colocar para dentro da célula o carboidrato. Então, você tem um problema de encaixe no receptor, por um processo inflamatório que existe nesse receptor. O lipopolissacarídeo é uma das citocinas citadas já anteriormente, dos gram-negativos, que pode levar a esse tipo de resistência. Então, o lipopolissacarídeo é um gatilho comum para a resistência à insulina, obesidade ou diabetes, ou hipertensão. Quer dizer, há o desequilíbrio, porque o lipopolissacarídeo é uma citocina que é inflamatória, bastante inflamatória. A endotoxemia aumenta durante a alimentação e diminui durante o estado de jejum. Isso nós falamos anteriormente, que toda doença cardiovascular, tá, ela tem como origem, é uma doença pós-prandial. Então, ela causa uma endotoxemia. Então, por isso que você faz o jejum intermitente. E o jejum intermitente, ele tem várias ações a nível de metabolismo que vão fazer com que você melhore. Não é isso? Você não sabe que o jejum intermitente melhora a AMPK, você aumenta a sua atividade metabólica, você perde peso, você melhora o seu sono, tudo melhora com você quando você faz o jejum intermitente sob controle, preferencialmente à noite. E por quê? Porque você previne a toxemia causada pela nutrição inadequada que você fez com o seu corpo. Tá certo? Então, a autodieta de gordura aumentou a proporção de polissacarídeo. Então, porque quando nós falamos de dieta, tá, ou de orientação nutricional, você tem a paleolítica, você tem na verdade, a dieta cetogênica, você tem a low carb. O que você tem que entender é que você tem que adequar um pouco a dieta ao seu cliente, ao seu paciente, sabendo sempre que a cetogênica vai dar mais energia e ser anti-inflamatória. Tá? A paleolítica, que é mais proteica, você vai ter um pouco de restrição, porque você tem um pouco da radical amônia. E tudo que você não quer é o carboidrato, porque o carboidrato é inflamatório, tá certo? Então, você tem que, dentro disso, e do que o seu paciente pretende, é perder peso, é atleta, rendimento, não, ele é doente, o que ele precisa para a gente conseguir melhorar ele? Então, a dieta você ajusta de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a necessidade do seu cliente. Isso é fundamental que você tenha em mente. Então, o lipopolissacarídeo, de novo, é essa citocina que vai causar
o leak gut, quer dizer, ele que vai fazer a rachadura do seu endotélio, ele vai tirar aqueles agentes que fazem a não ter permeabilidade, que você tem a permeabilidade sob controle, o ocludinho, o zonulin, que são marcadores, tá? Que você também pode medir a nível de sangue, que vão dizer que você tem o quê? Esse leak gut. E você tem na lipopolissacarídeo, que tem origem, na verdade, nas bactérias gram-negativas, elas são uma das grandes citocinas e mais comuns causadores do leak gut. Então, a endotoxemia metabólica foi induzida por 4 semanas em camundongos após a infusão da lipopolissacarídeo. Aí nós já temos os trabalhos mostrando exatamente como as coisas acontecem. E aí o que aconteceu como consequência desse paciente? Ele aumentou o peso, ele aumentou a inflamação, que você pediu um PCR dele, você pediu um VHS dele, quer dizer, são marcadores inflamatórios simples. Você pediu um tamal dele, que já é algo mais complexo. Aí você quer ver se ele tem o desbiose. Você faz a desbiose a nível de urina, mas você pode também fazer medições através de várias outras formas para você ver se existe o processo inflamatório ou não. Então, você procura vários marcadores inflamatórios, ou marcadores também de quê? De que você tem a endotoxemia. E aí, o que você teve? Um aumento também, além da produção de triglicerídeos, hipertrigliceridemia, aumento da resistência insulínica. Então, a sequência que você teve com esse animal, esse camundongo, nesse trabalho, é o que nós temos no nosso dia a dia. Então, se você se alimenta mal, se você se alimenta na hora inadequada, o que vai acontecer é exatamente essa sequência. A endotoxemia, e tudo isso vai levar a uma desbiose, que vai levar você a você ficar doente. A endotoxemia metabólica desregula o tônus inflamatório, desencadeia ganho do peso corporal e diabetes. Tá? A redução da concentração plasmática do lipopolissacarídeo pode ser uma estratégia potente para o controle, não só do lipopolissacarídeo, como todos as citocinas inflamatórias, que são inúmeras. Tá? Então, você precisa ter um estilo de vida saudável, porque você tem, na verdade, vários receptores em inúmeras citocinas, e você vai ter receptor bom, como o caveolói, tá? Que ele é um vasodilatador, e como você vai ter o toll receptor, ou o PRR, que são, na verdade, pró-inflamatórios. Então, depende do seu estilo de vida para você estimular o receptor correto, e como consequência, você vai ter das suas bactérias intestinais metabólitos que sejam saudáveis ou comensais, e não metabólitos que causem inflamação crônica contínua em você. Então, é muito comum você, como era estudante, você agora que está me assistindo, você lembra que nós recebemos um leucograma enquanto estudante ou na residência, e tinha aquela linfocitose e uma neutropenia, nos diziam sempre que era o quê? Uma virose, que era uma virose. Por que virose? Porque a gente desconhecia. Então, na verdade, o que você tem ali é uma inflamação crônica. Tá certo? Então, quando você tiver um leucograma em que o linfócito está maior e você tem um neutrófilo bem abaixo, o que você tem é uma doença crônica, uma inflamação subclínica. É nesse momento que você deve tentar o diagnóstico, para você fazer o quê? A prevenção do seu paciente. Você não deve esperar a doença já estar instalada, você já ter a glicação. O que é glicação? É a parede já arterial calcificada ou inflamada. Você tem que pegar essa inflamação que é pequena, ela não é significativa, mas ela é crônica antes, porque nesse momento em que você pegar ela antes, você não pega a doença na fase funcional metabólica e não na fase orgânica. Então, aumenta a abundância da família, qual? Pseudomaldactae. O nome é simples, né? Como nós estamos vendo. Então, o que aumenta isso? Quando você tem a família dessa proteobactéria em grande quantidade, significa que você vai ter um processo inflamatório que vai levar à disfunção endotelial e uma alteração da camada média muscular sua. E o processo de aterosclerose, de resistência insulínica, vai começar aí. Então, esse tipo de família bacteriana, ela está aumentando a doença cardiovascular. Tá? Então, você deveria fazer a medição ou a pesquisa através do OIT, por exemplo, o teste dos ácidos orgânicos, é um teste ótimo para detectar exatamente a sua microbiota. E se você encontrar essa família em grande quantidade, você tem uma predisposição grande
de ter uma doença cardiovascular. Agora, se você tem também uma redução do Firmicutes, é a mesma coisa. Então, o aumento da família da proteobactéria e a redução da Firmicutes, elas têm uma relação direta com as doenças cardiovasculares. E elas são encontradas nas placas também, tá certo? Então, você encontra ela. Então, a causa do processo inflamatório é esse, é o desequilíbrio dessas bactérias, desses fungos, desses vírus. No caso específico, nós vamos ver essas duas famílias, que é a proteobactéria e a Firmicutes. Então, alta versus baixa riqueza bacteriana. Isso é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito importante para te dizer pela quantidade de informação. Então, do meu lado esquerdo, quando eu coloco alta riqueza bacteriana e suas espécies, então você tem a Prausnitzii, a Prausnitzii, a Bifidobactéria, a Lactobacillus, o Alypso, a Arquissemania, o Filo, quer dizer, todas que você tinha bactérias, elas são bactérias que são favoráveis a você, ela vai trazer benefício a você, ela vai prevenir você, ela vai conseguir com que seu paciente deixe de usar a medicação como usava antes, ou deixe de ser obeso como ele era antes, ou deixe de ter colesterol como antes. Mas se ele tiver, por outro lado, uma baixa riqueza bacteriana, então ele tem mais bacteroides, ele tem mais ruminococos, ele tem bacteroidetes, ele tem proteobactérias, quer dizer, se ele tiver uma baixa riqueza bacteriana, se o exame da microbiota dele mostrar isso, você tem que estar atento, porque significa que ele vai estar desenvolvendo, naquele momento ali, ele está desenvolvendo endotoxemia quando come, e ele está desenvolvendo processo inflamatório subclínico, você não está nem detectando, porque ele não reclama de nada importante. Você não vai encontrar isso em marcadores simples. Então, você tem que procurar processos inflamatórios e resultados bem pequenos, como na proteína C mesmo, ou no VHS, ou no TAMAL, como falamos anteriormente. Não precisa ser valores elevados. Você vai encontrar, a médio prazo, inversão dos linfócitos em relação aos neutrófilos. Então, pequenos achados, você vai achar de inflamação. A inflamação. Mas o exame ideal, na verdade, é você fazer o estudo na microbiota, que aí você vai ver diretamente que tipo de microbiota você vai estar tendo no seu sistema digestivo. Então, o butirato, tá, que nós sabemos que é um ácido graxo de cadeia curta, quer dizer, com carbono menor que 12, 10 carbono, de 6 a 10, 12, tá? São bactérias produtoras de quê? Rosebúria, tá? Que é positivo, tá? Então, se você tem as duas bactérias, Rosebúria ou Prausnitzii, você tem uma probabilidade de ter diabetes menor, tá? O que é diabetes? Resistência insulínica. Então, você vai ter menos tendência a ter aquela inflamação crônica que nós citamos anteriormente. Então, no caso do diabetes, você tem esses exemplos. E lembra, o butirato, quer dizer, os ácidos graxos de cadeia curta, quando você ingere ele, você vai estar melhorando a sua imunologia, o seu intestino, principalmente o intestino grosso, na questão do colo ascendente, transverso ou distal. Então, o butirato e outros ácidos graxos de cadeias curtas têm um efeito imunológico e metabólico. É muito importante, porque ele, quando presente dentro do seu intestino, ele vai, junto com a bactéria, fazer com que haja um processo de não inflamação, reduzir sua inflamação. Então, por isso que a presença tanto dos ácidos graxos de cadeia curta, ela tem uma ação imunológica, porque ela previne esse processo inflamatório e metabólica, que, como consequência, você não vai fazer as reações maléficas no seu corpo, que você tanto não quer, que vão gerar as doenças. A arquemância também diminui no diabetes. Então, se você tem arquemância no nível baixo, você tem uma predisposição maior. Lembra que todas essas bactérias que nós falamos aqui, elas estavam do lado esquerdo no slide anterior, se vocês voltarem, tá? Então, era a hora que vocês viam a alta riqueza bacteriana, tá? Arteriosclerose e microbioma. Então, de novo, você encontra em placas essas bactérias, aqui, Zeomonas, a Veionella e os Streptococcus foram encontrados em placas e também estão presentes na cavidade oral no intestino. Por que a gente chama atenção disso aí? Porque, na verdade, quando você fala em cavidade oral, é muito comum, você lembra
que mesmo você, como médico, ou você, como estudante, ouvia falar que quem tinha problema de dente, foco no dente, não tinha um rendimento bom no futebol, tinha que tratar o aumento do dente, exatamente porque a sua boca ela está diretamente linkada a uma rede de bactérias, e elas vão estar positivas ou negativas. E como tudo entra por ali, e você, quando faz a escovação, você fere com frequência a sua gengiva, você vai ter o quê? Um leak gut, que na verdade é uma gengivite. E aí você vai ter essas bactérias presentes. E você vai ter, então, se elas em grande quantidade, é positivo. Se elas tiverem em pouca quantidade, é negativo, tá? Então, pacientes com evento aterosclerótico, quer dizer, aquele paciente que já tem não a doença mais na parede, a doença dele já virou luminal, tá certo? É fundamental que elas apresentam níveis mais elevados dessa bactéria e mais elevados da Euquibacterium e a Rosebúria em seu intestino. Então, entenda que a cada doença que você tem, você vai ter uma composição de maior ou menor quantidade dessas bactérias. Então, resumo, tá? Se você quiser um resumo, aí tá. Quer dizer, baixo, mais baixo. Resumo dos achados em paciente com diabetes. Então, se a Rosebúria está baixa, você produz pouco butirato, você vai ter a tendência a ter diabetes, tá certo? Se você tem mais alto o Streptococcus mutans, Lactobacillus gasseri, outras espécies de clostridio, que o clostridio são anaeróbicos, ou proteobactérias, você vai ter uma probabilidade maior de ter diabetes tipo 2. Então, a expressão aumentada dos genes microbianos envolvidos nos estresses oxidativos, levando à assinatura pró-inflamatória. Então, é o resumo que falamos anteriormente, quer dizer, é a bactéria levando ao quê? A uma expressão metabólica, levando a uma inflamação, estresse oxidativo ou a um processo de desequilíbrio imunológico, tá certo? Você pode ter também resolver isso, esses genes inferiores envolvidos na síntese de vitamina, como a riboflavina. Agora nós vamos colocar alguns slides em que as doenças vão estar coligadas com as bactérias. Então, se você tem uma colite ulcerativa, você tem basicamente em animais esse tipo de composição que você está vendo aí, tá certo? Se você tem a doença de Crohn, se você está com obesidade, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, você agora está vendo câncer coloretal, tá certo? O HIV, tá? O autista, artrite reumatoide. Então, note que para cada doença que você tenha, você vai ter uma composição, um equilíbrio ou melhor dizendo, um desequilíbrio, uma disbiose no seu intestino, tá? Aí, continuamos mostrando a você aquelas que vão estar maior ou menor quantidade quando você tem dislipidemia, tá? Então, o fundamental é que você tenha em mente, tá? Que essas bactérias, agora que eu estou te colocando em relação à dislipidemia, ela vai existir positiva ou negativamente, a depender do seu estilo de vida, tá? Então, o que influencia o microbioma, tá certo? Quer dizer, a dieta influencia? Lógico, lembra? Microaterosclerose é uma doença pós-prandial, tá? Então, se você tem uma dieta mais com a proteína animal e gorduras saturadas, por exemplo, alimentação inadequada, uma dieta muito ocidental, você vai ter os bacteroides, tá? Com maior prevalência. Se você é vegetariana, se você é vegetariano, o que eu vou encontrar com maior frequência? A Prevotella, tá? Com maior incidência. A associação positiva com fibra, quer dizer, que você usa de fibra, você vai ter um pouco de Bacteroidetes com actinobactérias. Quando você não usa fibra, você vai ter o quê? O Firmicutes e proteobactérias. Vão ser um pouco mais claro em relação a você. Então, se você usa fibras saudáveis, você vai ter mais Firmicutes e proteobactérias. Se você tem, na verdade, fibras que não estão lhe favorecendo, você vai ter mais o Bacteroidetes. Isso é importante que você tenha em mente, tá? Dietas baseadas em dietas resultaram em níveis baixos de ácidos graxos de cadeias curtas, tá certo? Por isso que a dieta baseada em vegetal, ela é mais equilibrada. Agora, rapidamente, eu vou colocar para você o que eu utilizo na minha prática em alguns pacientes, tá? E eu tenho tido ótimos resultados. Então, é frequente que nós, tendo esse tipo de raciocínio,
quando o seu hipertenso chega no seu consultório, o seu diabético seja no seu consultório, você, além de orientar ele a manter a medicação ou usar a medicação indicada pelo seu colega, ok? Mas você começa um novo tipo de tratamento, um tratamento preventivo. E você utilizando, por exemplo, uma melhora do intestino dele, dando probiótico quando necessário, quando ele tem esse desequilíbrio, ele tem essa disbiose, e você detecta isso simplesmente de várias formas pelas queixas, você vai usar algum tipo de probiótico. E, por exemplo, aí na sua frente você tem um probiótico que eu utilizo com frequência por diabetes. E quando eu associo isso à mudança do estilo de vida, esse probiótico, quer dizer, a mudança da microbiota, faz com que sua diabetes reduza, faz com que você perca peso, faz com que você possa reverter a sua doença. Porque do mesmo jeito que ela veio até você, ela pode ir embora, desde que você mude o seu estilo de vida. Sempre é mais difícil. Por quê? Porque na medida em que você envelhece, como um carro, você não vai ter a capacidade de metabolizar ou de gerenciar todo o seu metabolismo. Não é isso? Então, você vai ter um pouco mais de dificuldade à medida que você fica mais velho. Então, você vai ter que ter muito mais disciplina. Isso é fundamental, tá? Então, isso aí, na sua frente agora, é um tipo de probiótico que eu tenho usado com frequência nos meus pacientes. No caso, diabetes com colesterol alto. Já para a doença coronariana, eu já uso esse outro tipo de probiótico, tá certo? Para paciente com colesterol alto, esse outro tipo de probiótico. Então, na verdade, o importante que hoje nós temos que ter em mente, o mais importante que eu quero que fique em mente de vocês, é que cada doença que você vá ter, tá? Você vai ter uma composição. Então, na prática diária, eu com 15, 20 anos, mais ou menos, de medicina integrativa, eu já posso dizer para vocês que é muito frequente os meus pacientes entrarem no meu consultório, tá certo? Com sintomas específicos de quê? Sintomas específicos de hipertensão, ou doença coronariana, ou ele tem um eco, mostra disfunção da alteração do relaxamento diastólico, ou você vai medir o sangue, ele tem colesterol elevado, ele tem um triglicérido elevado, e o que você tem que ter em mente? É que se você fizer esse tipo de mudança de estilo, ele vai deixar de precisar de ir para emergência. Então, é muito comum os meus pacientes, é frequente a redução de medicação, é frequente ele perguntava a você, mas doutor, sempre me disseram que uma vez hipertenso, sempre hipertenso. E eu já começo dizendo para ele, dizendo uma outra frase, você é hipertenso porque você quer, não você é hipertenso, sempre será hipertenso. Você é hipertenso porque você escolheu esse caminho para você. Tá? E se você não quiser ser hipertenso, é só você lembrar de tudo aquilo que nós passamos para você hoje, que nós estamos repassando aqui os slides. As doenças são pós-prandiais e são processos inflamatórios crônicos. Tá? Então, se você mudar o seu estilo de vida, se você tiver um equilíbrio na sua microbiota, tá? Então vamos finalizar falando exatamente como começamos. Tá? Se você tiver um equilíbrio da sua microbiota, se você não tiver uma desbiose, se você tiver, na verdade, um controle desse processo inflamatório, você vai estar prevenindo as suas doenças todas cardiovasculares, como as doenças de resistência insulínica, como o colesterol, como qualquer outra doença. Nós escolhemos hoje a cardiovascular porque, na verdade, eu como cardiologista queria passar isso para vocês. Por que também? Porque existe um grande receio do ortopedista ou do oftalmologista ou do ginecologista de meter um pouco a mão no paciente. Não, esse paciente é cardiopata. Não tem que ter medo de nada. Se você tem qualquer especialidade, mas se você tem conhecimento da medicina integrativa, você tem a capacidade de modificar uma alimentação, usar um probiótico, usar uma kombucha, quer dizer, mudar o estilo de vida do paciente, você vai ter uma melhora, mesmo não sendo cardiologista, você vai melhorar e me ajudar muito a fazer com que o meu paciente, tá, não vá a uma emergência, com que o meu paciente